Fala galerinha da Habla Espanhol, tudo bem? Hoje estou aqui num lugar diferente, estou em Buenos Aires e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma entrevista que fiz com minha primeira professora de português, com a que aprendi minhas primeiras palavrinhas em português. É a Línia Souza, ela é professora de português há muitos anos e eu fiz uma entrevista exclusiva porque a ideia é mostrar para vocês alguns casos de sucesso de brasileiros que se deram bem por causa do espanhol, por causa de ter falado espanhol e que tiveram a possibilidade de ou se mudar para outro país ou então se realizar profissionalmente, etc. Sim? Então vamos lá, vou mostrar para vocês a entrevista exclusiva com a minha primeira professora de português, Línia Souza. Olá galerinha da Habla Espanhol, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Buenos Aires, no Café London City. Estou aqui com minha primeira profe de português, Línia. Sim. Bem-vinda, Línia, obrigado por participar dessa entrevista aqui. Estamos inaugurando o primeiro quadro aqui da Habla Espanhol de entrevistas com brasileiros que se deram bem no espanhol. Então a Línia aqui vai contar para a gente um pouquinho da sua experiência. Então, Línia, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: como você veio parar aqui? Por que Buenos Aires? Como você chegou aqui? Na verdade, a história começou porque eu estudo Direito, né? Estudei Direito e estava começando ainda o Mercosul. E aí eu falei, bom, é esse mercado que eu quero explorar. Sempre que quando você entra no mercado, que o mercado é novo, a possibilidade de você ter sucesso, né? Ou pelo menos a expectativa é um pouco maior. Você está sendo percursor. Então, me inscrevi num congresso do Mercosul, de Direito Internacional, e vim. Só que tinha uma amiga minha que tinha conhecido um garoto em Porto Seguro e falou, não, vamos conhecer os lugares que realmente os argentinos vão, né? E aí eu falei assim, ideia genial, porque você fazer o turístico, né, aquele típico roteiro que todo mundo vai, como uma manada, não criticando quem vai, tudo bem, né, cada um faz, mas eu gosto realmente de, quando eu tô num lugar, vivenciar aquele lugar, saber como aquelas pessoas daquele lugar se sentem ali. Então achei muito legal a ideia dela. Só que quando ela falou pra esse amigo dela que tava... Sim? Já conhecia então? Já conhecia, isso. Tive algumas aulinhas de espanhol, né? Porque eu tinha que aprovar a prova do vestibular, né? Nessa época existia só o vestibular, não existia nem. Já falei minha idade, né? Então, eu tinha estudado inglês, eu nunca gostei muito do inglês, eu gostava muito do espanhol, muito das músicas em espanhol. Minha mãe sempre escutou músicas em espanhol em casa, aquela sofrência básica, né? Ai, meu Deus, o Julio Iglesias, tango argentino, todo aquele drama. Argentino, ela adorava. Então, eu já tinha, assim, certa percepção de áudio daí. E falei, não, vou entender. Quando cheguei aqui, que a gente teve esse encontro, essa menina chamou esse colega e falou, olha, estamos aqui com um grupo da faculdade, somos direto 19 garotas, o quê? 19 garotas? Amigos, vamos todos, tem 19 garotas brasileiras aqui. Aí tá, um deles é o que é hoje meu marido, né? Então esse foi a aventura, eu vim para um congresso e terminei casando. Casou, com só um isso? argentino, mas foi para um congresso. E aí ficou, aí resolveu ficar... Sim, na verdade, eu conheci ele, teve 2 anos de namoro à distância, se inscrevendo, eu vinha pra cá. Namoro à distância entre argentino e brasileiro é básico. Só que a gente não se entendia, né? Era tudo, se resumia numa palavra, coincidência. Quando a gente tentava entender um ao outro, quando entendia, coincidência. Então a palavra coincidência era aquela, né? Acho que o namoro coincidência se define assim. E aí eu falei, não, assim não dá. Vou ter que aprender espanhol para poder me comunicar melhor, para poder falar dos meus sentimentos, para poder, né, entender brigar um pouco, também, né? brigar, faz parte, tudo faz parte.
Então comecei a aprender espanhol aí, mas depois de 2 anos decidimos nos casar, estou aqui. Então você chegou aqui à Argentina basicamente com nível de espanhol básico. Exato. Certo. Sim, um nível básico para começar. Eu estudei quase 2 anos, né? Mas eu já tinha, eu fiz um nivelamento porque como eu tinha essa base do áudio, de alguma coisa que eu tinha aprendido para poder fazer o vestibular, que foi basicamente leitura e alguma gramática, eles já me colocaram um pouco avançado. Seria mais um básico intermediário do que básico. Mas mesmo assim, com 2 anos de estudo, você chegou aqui, a realidade é outra. Totalmente diferente. É outra história. Totalmente diferente. Tudo que eu tinha aprendido, assim, conjugação e tudo, tu, usted, eles morriam de rir quando eu falava pro meu namorado usted, né? Porque usted é como dizer senhor. Agora imagina você falando senhor pro seu namorado. Formal total. Broxante, Broxante. Né? E aí você chegou aqui, você falou preciso estudar espanhol e você fez o quê? Você correu atrás de uma escola? Sim, que aí eu comecei a pegar nos livros, a estudar formalmente e também a trabalhar, né? Que isso ajuda bastante. Quando você começa a ver os diálogos, a questionar e a estudar, você vê que a coisa fica muito mais intensa, né? Você pode fazer qualquer coisa, pedir ajuda, vai no médico, falar os sintomas do que você está sentindo no Bem médico difícil. foi a coisa mais frustrante. Agora imagina você passar mal num país hispano-falante e não poder fazer nada. Tem uma fisgada aqui, tá formigando. Não tem como você explicar isso. Não. Se você não aprender, não tem jeito. E tem aquele negócio, né? O problema, eu acho, muito brasileiro acaba meio que achando que vai se virar no portunhol e quando chega aqui dá com a cara na porta. Muito. Porque o portunhol não só não resolve, quanto atrapalha. Às vezes é melhor você falar em português devagarinho, as pessoas vão entender, que você sair falando portunhol. A famosa síndrome da Coca-Cola, né? Que a gente fala. Muito. Que a gente acha que porque é parecido a gente consegue se virar e acaba causando um desastre, muitas vezes. Porque com os falsos amigos, então, a minha sogra quase se matou com a minha mãe. Como assim? Né? Porque a minha sogra não sabia nada do português, minha mãe não sabia muita coisa, além das músicas, né, do espanhol. E ela chegou lá na casa da minha mãe ama cozinhar, vive para cozinhar e a coisa que ela mais gosta é quando ela prepara alguma coisa e todo mundo gosta. Quando ela chegou lá em casa, terminou de comer, virou pra minha mãe e falou assim: nossa, sua comida é esquisita. A minha mãe queria voar na jugular dela, né? Tipo, eu falei: mãe, espera, pelo amor de Deus, não é o que você tá pensando, né? Parece que vem uma desculpa esfarrapada, mas não, porque é esquisito, é delicioso, espanhol. Então esse foi um dos primeiros problemas. O que mais acontece é as atrapalhadas, né? Muito atrapalhada. Acontece demais. Me fala uma coisa, como que é a comunidade brasileira aqui? É grande, é pequena? Por causa que você ensina português aqui faz muitos anos, você tem mais contatos com pessoas, imagino que locais, pessoas hispanofalantes. Mas como que é a comunidade brasileira aqui? É grande, é pequena? Quem é o brasileiro médio assim, que vem aqui para a Argentina? Olha, vem muito brasileiro aqui estudar, justamente porque aqui na Argentina não tem vestibular, né? Então isso faz com que muitos brasileiros economizem muitos anos da sua vida, apesar de gastar um pouquinho de dinheiro, mas se você somar todas aquelas matrículas em exames que você faz em várias faculdades, tem gente que pesa e fala: não, é melhor eu pagar um aluguel na Argentina, que além do mais, um real vale 10 pesos, então é muito mais valorizado. O público de pessoas que estão fazendo faculdade aqui aumentou muito, muito. Não somente faculdade, mas também pós-graduação, cursos de especialização, tem muitos brasileiros assim. Além daqueles, claro, os típicos casos de amores de verão. Os amores de verão também. Isso tem as montes, né? Isso, mas tem uma comunidade bem interessante, um volume de pessoas grande. Bem grande. Isso, bastante gente aqui. Já aproveitando, fazendo marketing, se você conhece tem algum amigo hispano-falante que quer aprender português, a Linha é a melhor professora que eu tive. Sim? Melhor professora que eu tive. Português. Eu aprendi o português, o meu português, todo mundo elogia, assim, modéstia à parte. Não é porque sou argentino que não posso me elogiar, pelo contrário. Certo? Mas assim, eu aprendi com a Olha Linha. o português, gente, olha o nível. Tudo bem. Bom, Linha, muito obrigado por ter participado desse quadro aqui. Eu só queria apresentar você aqui a Habla Espanhol, mais um caso de sucesso aqui que veio para a Argentina.
e se deu bem. E assim, só para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho com você em espanhol, só para mostrar para as pessoas que é possível. É lógico, você vai falar, ela mora aqui há 50 anos, mas não é assim, gente. Quando você está empenhado em aprender um idioma, você tem que mergulhar no lugar, obviamente, mas a questão é mais você se dedicar, estudar e treinar o idioma, independentemente se você tem a oportunidade de viajar, de estar no lugar ou não. Eu conheço muita gente que não viajou nunca e fala muito bem o idioma do lugar, e conheço gente que mora no lugar e não fala nada, ainda faz 10 anos que mora no local e ainda não fala espanhol ou português, o que seja. Quantos casos de hispanofalantes que moram no Brasil, 10 anos e ainda fala aquele portunhol todo enrascado? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Claro que não. Então, para finalizar essa entrevista, me gustaría saber, ¿qué te parece la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es Argentina? ¿Cómo es para vivir? Buenos Aires me parece una ciudad hermosa, una calidad de vida muy buena. Hay bosques, hay muchos shows, muchos recitales. Culturalmente es increíble. Y la gente es muy amistosa y los asados, los asados acá. Churrasco. Churrasco es maravilloso. Los asados son increíbles y cuando te haces amigos acá, la amistad se valora de una manera que no se puede creer. La verdad, es verdad. Es muy lindo vivir, hacer amigos y vivir estos momentos de amistad acá. Bom, vou falar duas coisas. Primeiro é que ele tem um espanhol melhor que o meu. E o sotaque da Argentina dele, nessa altura do campeonato, é 10 vezes melhor que o meu. Eu já perdi meu sotaque da Argentina. Mas é isso, Lígia. Muito bem, Lígia, obrigado por ter participado desse quadro. Imagina, um prazer. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima entrevista da Habla Espanhol. Falou para vocês.